nome Sergipe, nos documentos mais antigos, aparece grafado, aparece escrito de modos muito diversos. Serigi, Serigipe, Cerezipe. Então, a grafia varia. O que podemos deduzir é que este era o nome que designava esta região entre o São Francisco e o Real, antes da colonização, da chegada de Cristóvão de Barros e a tomada definitiva do território, até hoje em dia, né? Foi um nome que foi adotado. Agora, não sabemos, não temos informações, se este era o nome dado pelos próprios índios ou se esse foi um nome dado pelos europeus. Muito provavelmente, a expressão no Rio de Siris, que é isso que significa Sergipe, foi dado como designativo pelos europeus, né? Onde você vai? Eu vou ao Rio do Siris. Os polos iniciais da colonização, como nós sabemos, 2 polos importantes eram Pernambuco e Bahia, né? Os polos iniciais da colonização. E neste meio, entre Pernambuco e Bahia, ficava com esse enclave, que era Sergipe. Esta região era dominada, digamos assim, pelos índios, hostis aos portugueses, auxiliados pelos franceses. Então, a conquista de Sergipe foi no sentido de garantir, além de terras e mão de obra, claro, era um mecanismo para garantir esse livre trânsito entre Salvador e Recife. Fundamentalmente, foi isso que significou a conquista de Sergipe. Por isso que esse território era importante, né? Para garantir esse tráfico, porque até então só se podia fazer essa viagem por mar, não é? Os franceses no século XVI e XVII competiram com os portugueses pelo território. E uma dessas áreas de competição foi exatamente Sergipe. E o que é que eles buscavam aqui? Uma série de produtos da natureza, como o pau-brasil, muito importante como madeira, né, para a fabricação de móveis, e também, sobretudo, para a extração de uma tinta, né, para pintar tecidos. E também os documentos falam de pimenta e outros produtos naturais que eles levavam daqui para a França. Na verdade, esse tópico da história de Sergipe é pouco estudado, porque a maior parte da documentação relativa à atuação francesa em Sergipe no século XVI e começo do século XVII está ainda na França, não é? E essa documentação não foi ainda compulsada, mas eu acho que uma pesquisa nesses arquivos franceses iria renovar, né, a visão que a gente tem sobre esse período da história de Sergipe, um período, digamos assim, pré-Cristóvão de Barros. Por que que os franceses, que os Tupinambá chamavam Maí, né, e os portugueses chamavam Peró, por que que os Maís se davam melhor com os índios de Sergipe, no caso particular? Pensa, sobretudo, um aspecto. Os franceses vinham aqui ocasionalmente, davam bugiganga aos índios, né, e iam embora. Ao passo que o projeto português era de fixação. Então, eu acho que isso pode ter sido um fator que interferiu nesta, digamos assim, predileção dos índios sergipanos, ou de alguns grupos indígenas sergipanos, com relação aos franceses, né? E os franceses também davam aos índios de Sergipe armas, né, para combater. Essa relação França e Brasil no período colonial foi bastante intensa, não só com relação a Sergipe. A ponto de, segundo alguns especialistas, nós temos dezenas de palavras francesas de origem tupinambá. E há uma coisa curiosa que eu sempre gosto de citar para os alunos. Muitas das mulheres hoje em dia gostam de pintar o cabelo de acaju. E elas pensam que estão sendo muito francesas, né? Que a palavra vem do francês. Mas a palavra, na verdade, é tupinambá. Acaju é caju. Então, foi para a França e depois voltou para nós, como acaju. Mas, na verdade, quando se fala acaju, se está falando uma palavra tupinambá. A conquista de Sergipe, em verdade, foi um processo.
Então, podemos distinguir 3 etapas. A primeira etapa, 1575, quando um grupo de jesuítas, o padre Gaspar Lourenço e o irmão João Solone, chegam aqui para catequizar os índios. Digamos que essa primeira tentativa foi pacífica, não houve muito conflito, embora não tenha dado resultados duradouros. Um outro episódio, esse primeiro ocorre em 1575, um outro episódio ocorre entre 1583 e 1587, o governo de Teles. Então, neste período, os índios de Sergipe vão a Salvador pedir aos jesuítas que venham a Sergipe catequizá-los. Não se sabe por que cargas d'água, os jesuítas conseguiram convencer os vereadores de Salvador, então foi dado uma pequena escolta e eles vieram para cá. De repente, não mais que de repente, esses índios armaram a cilada para os soldados. Não se fala que os índios mataram os jesuítas que vieram catequizá-los, né? Estou falando nessa segunda tentativa, inclusive, surgida dos índios, não dos portugueses para cá, mas dos índios sergipanos com relação com ele. O que acontece é que, não se sabe por que cargas d'água, esses militares que vieram com os jesuítas foram assassinados, né, à traição, pelos índios de Sergipe. Isto provocou uma grande revolta na população, ou pelo menos nos membros da administração da Bahia, particularmente de Salvador. A terceira etapa, que a gente está falando aqui, que é 1589 e 1590, que é a, digamos, conquista militar, que foi vitoriosa, que significou a subjugação, ou extermínio também de algum, ou pelo menos a morte, extermínio não, mas a morte de muitos índios. Podemos perguntar, por que os portugueses ou os luso-brasileiros, né, que também entrou na empresa pernambucanos, né, e baianos, queriam conquistar Sergipe? Para se explicar qualquer fenômeno histórico, é importante a gente atentar para a pluralidade de causas. Nenhuma coisa importante ocorre no reino humano por uma causa só. É como um acidente de avião, né? Todo mundo sabe, nós sabemos pelas informações dos peritos, que um avião só, para que um avião caia, é preciso que haja uma conjugação de fatores. Do mesmo modo, fenômenos históricos não ocorrem por um único fator, como querem alguns. Então, no caso em tela, no caso da conquista de Sergipe, a motivação era múltipla. A motivação era vingança, por conta de quê? 2 vinganças. Vingança por esse ocorrido, a chamada traição dos índios de Sergipe, e há também um fenômeno recuado, que é a vingança pessoal de Cristóvão de Barros, já que, em meados do século XVI, o pai de Cristóvão de Barros, que chefia a conquista de Sergipe, havia sido trucidado com todos os outros viajantes que se dirigiam para o reino, cujo navio naufragou em Cururipe, aqui vizinho a Sergipe. Então, havia essa vingança por esse fenômeno mais recuado, né? A morte do pai de Cristóvão de Barros, e havia a ideia da vingança por esse episódio da traição, né? Convidar os jesuítas e os soldados e depois aqui os trucida. A Guerra de Sergipe, que este foi o nome dado, inclusive, pelos testemunhos de época, foi um fenômeno de grandes proporções. O que as fontes informam é que havia, basicamente, 2 bandas, ou duas metades, né, dessa expedição. Uma veio por mar, caminho usual nesse período, e outra veio por terra, né? Quanto à composição étnica, quer dizer, a raça, aspas, das pessoas que participavam, nós temos aí brancos, europeus, né, ou de origem europeia, como Cristóvão de Barros, e nós temos também mamelucos, né, produtos do cruzamento entre europeus e índios, e também índios. Essa participação de índios contra índios, né, não foi incomum no período colonial. Os índios, né, excelentes frecheiros, Frei Vicente de Salvador, a nossa principal testemunho sobre esse fenômeno, sobre esse fato histórico, fala de milhares de frecheiros índios utilizados para combater os índios de Sergipe. Na verdade, esse fenômeno de índios usados como guerreiros para combater outros índios rebelados foi comum até o século XIX.
Durante a dominação holandesa, ou a chamada expulsão dos holandeses, isso já no século XVII, um dos líderes do lado luso-brasileiro era um índio, né? O índio chamado Felipe Camarão, né? Um índio cristianizado. Mas havia também outros grupos que preferiram de lá do lado dos holandeses. Então, o Felipe Camarão, neste caso, também teve que lutar contra outros índios que haviam aderido ou tomado partido dos holandeses, que para um católico eram os hereges, eram os inimigos da verdadeira religião, né? Então, há inclusive uma curiosa carta, um dos poucos documentos escritos por índios em Tupinambá, que é uma carta do Felipe Camarão para um parente seu, dizendo para ficar do lado dos portugueses e não dos holandeses. A principal fonte, o testemunho de época, para usar a linguagem dos historiadores, sobre a Guerra de Cristóvão de Barros ou a Guerra de Sergipe, é o Frei Vicente de Salvador. O que se sabe sobre o Frei Vicente de Salvador? Não é muito, entendeu? O que se sabe é que ele era baiano e que ele era um religioso franciscano, um frei franciscano, e que, para escrever a sua obra, ele se calcou em depoimentos. Considerando que a história do Brasil, que contém estes capítulos relativos à conquista de Sergipe, essa obra foi escrita em 1627, portanto, um pouco mais de 30 anos após a conquista de Sergipe, com certeza ele ainda pôde ouvir alguns velhos que haviam participado dessa empreita. Quais são os instrumentos de guerra dos índios? Que obviamente não se confundia com os instrumentos de guerra. Por exemplo, foi usado canhões, né, na Guerra de Sergipe. Imagina a dificuldade para arrastar esses canhões, né, que, se eu não me engano, foram trazidos por terra. Teve que se abrir estradas para trazer isso. Mas o que o Frei Vicente fala são das estratégias das cercas, não é? Então, ele vai dizer que os índios lutavam, construíam cercas, que essas cercas eram usadas para se defender e para atacar. Do lado do português, nós temos o uso de armas de fogo, claro, e também o uso de frecheiros, né, de índios frecheiros. Se quisermos fulanizar a história, então nós temos aí dois protagonistas principais. De um lado, Cristóvão de Barros e seus comandados, e do outro lado, Baepeba, que é, na expressão do Frei Vicente de Salvador, o rei e príncipe dos povos dessa região. Claro que o Frei Vicente está aqui, como é que se diz, descrevendo a liderança indígena nos termos do mundo europeu, que é essa categoria que ele possuía. Frei Vicente de Salvador, portanto, só nos fala de Baepeba. Outros testemunhos anteriores, como o José de Anchieta, vão falar de Aperipê e Surubi. Então, agora, Frei Vicente não fala desses dois personagens, de Aperipê e Surubim, participando da Guerra de Cristóvão de Barros. Fala apenas de Boepeba. Segundo o Frei Vicente de Salvador, a guerra durou semanas, né? Ele não é preciso, né, mas dá a entender que foi um fenômeno que durou semanas e que termina num dia muito simbólico, né, que é 1º de janeiro de 1590. Mas o que a fonte sugere é que essa guerra se desenrolou por novembro, né? Novembro, dezembro. Imagina o tempo que duraria uma viagem de Salvador até Aracaju, né? Porque aí entra outro ponto interessante. Onde ocorreu essa batalha? Os historiadores divergem. Pessoalmente, acho que o local foi nas proximidades do atual Morro do Urubu. Porque é no Morro do Urubu que, a meu juízo, foi levantada a primeira povoação. Brincando um pouco, a primeira São Cristóvão foi em Aracaju, no Morro do Urubu, né? Esta é a hipótese que eu levanto, calcado na leitura dos documentos. O segundo seria no Morro do Avião, né? E a terceira lá nas margens do Paramopama. Mas as fontes de época, os testemunhos, as evidências, como os historiadores falam, não dão esse tipo de detalhe, lastimavelmente. Pelo menos os documentos até aqui disponíveis, porque nós não temos, além desse relato de Frei Vicente, eu não conheço, outros documentos
Sobre a conquista espiritual em 1575, nós temos o testemunho, mas sobre a Guerra de Sergipe, temos apenas o testemunho de Frei Vicente, pelo menos até o momento. Ao vencedor as batatas, diz Machado de Assis. Então, o que foi feito? As terras foram distribuídas. Então, Cristóvão de Barros ficou pouco aqui, ele funda a cidade, e aí passa o poder para os chamados capitães mores, né? O capitão mor. E esses capitães distribuem as terras de Sergipe. E distribuem essas terras entre aqueles que participaram da guerra. As terras foram uma espécie de despojo da guerra, né? O prêmio dos conquistadores. E quanto aos índios? Então, uma parcela foi escravizada e levada para Salvador, para Bahia, e lá foi destinada a servir de força de trabalho nos engenhos, né? É preciso lembrar que o índio foi usado como força, mão de obra, no período colonial. Em São Paulo isso foi muito acentuado, e também aqui no Nordeste. Somente depois é que essa mão de obra indígena foi substituída pela mão de obra dos escravos. Inclusive, um detalhe, os parentes de Cristóvão de Barros receberam também uma grande parcela. Então, o nepotismo vem de longe, não é? E os índios, como eu disse, foram escravizados. E aqueles que sobraram foram fugindo cada vez mais para o sertão, né? No caso daqui, restou apenas alguns pequenos grupos, né? E hoje em dia temos apenas um remanescente do grupo indígena, que são os Chocó. Mas havia outras etnias. A gente está falando aqui desse fenômeno. A guerra, a meu entender, ela foi sobretudo entre os índios Tupinambá, os índios do litoral. Após a conquista militar efetuada por Cristóvão de Barros, o território se tornou livre, né? Tanto, sobretudo, nas viagens terrestres, né? Então, era preciso, a partir de agora, por exemplo, boiadas vindas da Bahia podiam ser levadas para Pernambuco, né? Nós temos um relato de época, um relato do século XVI, falando de um grupo de vaqueiros, né, levando gado. Então, podemos dizer que houve uma facilidade, né, possibilitou, o território se tornou livre, né, para que os luso-brasileiros pudessem transitar livremente entre Bahia e Recife. Sergipe, uma vez conquistado, começou a exercer uma série de funções importantes com relação ao resto do Brasil, né? Particularmente a Bahia. E uma das funções foi exatamente fornecer gado. Gado que, para alimentar a população urbana de Salvador, e gado também para ser utilizado nos engenhos. Alguns engenhos eram movidos, né, pela força desses animais. Esta foi uma função, servir de curral, digamos assim, da Bahia. Mas, além de servir de curral da Bahia, Sergipe também passou a exercer uma outra função, de produtor de farinha. É preciso lembrar que os europeus, logo inicialmente, aderiram à farinha, né? Farinha de mandioca. E Sergipe, como que se especializou, né, na produção de farinha. A conquista de Sergipe, em 1590, realizada por Cristóvão de Barros e seus sequazes, significam como que a nossa introdução sangrenta no seio da civilização ocidental, né? A importância é essa. Claro que, como todo fenômeno grandioso, tem o seu lado doloroso, de mortandade, né? E tem o seu lado, né, a introdução do cristianismo, a introdução da chamada civilização ocidental. Então, como historiador, eu acho não cabe nem lastimar, nem louvar, né? Eu acho que cabe tentar entender. Esse é um episódio do nosso passado, esse é um episódio que nos constituiu, né? E é preciso lembrar que isso talvez não tenha sido uma exclusividade de Sergipe, né? Grande parcela do território brasileiro, ou se não todo ele,
era habitado pelos índios. E esses índios tiveram, ou foram mortos, ou se incorporaram às populações europeias, né? De modo que, gostando ou não, né, a Guerra de Sergipe é um marco do nosso passado, né? E, como tal, incontornável.